Às vezes a gente pensa que o ser humano, ele não vai se superar, mas ele vai e supera a gente, sério, supera de verdade. E a gente vai falar sobre um caso que me deixou muito frustrado. Eu acabei de acordar, entrei no Twitter, tava vendo algumas coisas aqui e acolá, e aí eu cheguei a esse tópico, né, sobre o Home Total War 2, que é um jogo muito antigo. Caso você não conheça, o Home Total War é um jogo de estratégia para computador, né? E foi um jogo que saiu em 2014, 2015 e o pessoal gostou muito dele. Só que nessa thread estavam explicando por que que o jogo, ele tipo, tava indo muito bem, né? O pessoal sempre deixando comentários positivos no jogo e de repente as notas dele caíram hardcore, tipo, todo mundo começou a falar mal do jogo de repente. O que que aconteceu, né, para o jogo ter caído assim tão dramaticamente? E sério, o motivo vai te surpreender, eu tenho certeza disso. Bom, vamos falar um pouco sobre esse caso. Como eu falei pra vocês, Home Total War é um jogo de estratégia, né? E a série Total War é uma série que pega momentos históricos, né, e faz jogos de estratégia baseados nesses momentos históricos. Por exemplo, época napoleônica, época dos samurais, época medieval, coisa desse tipo. No caso de Home Total War, é a época de Roma, antiga, né? Então, é guerra com os romanos, com os bárbaros e coisa do tipo, né? Então, a gente tem a noção de que esse jogo vai ser um jogo de estratégia baseado nessa época, com unidades baseadas também nessa época, generais dessa época, personalidades históricas dessa época. Como eu falei pra vocês, é um jogo que é muito realista, então ele tende a pegar esses detalhes com muito, muito amor. E eles basicamente refazem completamente aquela época e fica muito bom o jogo fica perfeito, sério. Eu acho que o Home Total War é um dos melhores jogos da série. Eu gosto muito dessa série, by the way, é uma das minhas séries favoritas, eu realmente gosto muito da série Total War. Eu tenho todos os jogos da série aqui, eu jogo todos os jogos da série. E no caso do Home, quando ele saiu, todo mundo falou que era o melhor jogo da série, todo mundo gostou muito dele, todo mundo elogiando muito. Mas aí de repente agora, né, em 2018 o pessoal começou a criticar muito o jogo, mesmo tendo passado 4 anos que ele foi lançado. E você sabe qual é o motivo disso? Sabe qual é o motivo das pessoas estarem criticando o jogo, indo lá na Steam para colocar notas baixas no jogo para cair a nota geral dele? Porque a Steam tem essa opção, né? Você pode chegar lá e colocar notas para os jogos e isso ajuda muito para quem tá indo comprar. Por exemplo, eu vou comprar um jogo aqui. Aí eu vejo esse jogo e falo, pô, esse jogo parece muito legal. Aí vamos dar uma olhada na comunidade? Aí eu vou na comunidade e tirar as notas gerais. Aí eu vejo que o pessoal não gostou do jogo. Aí eu penso, pô, mas ali tava parecendo tão legal, o pessoal aqui disse que é uma porcaria, então eu não vou comprar. Da mesma maneira, o contrário acontece. Tantas vezes eu comprei jogos, né, que estavam com notas muito boas e, tipo, eu comprei eles porque tinha notas boas, mas a apresentação do jogo era uma porcaria e eu acabei gostando. Um desses jogos foi o Undertale, que é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Ele tinha notas maravilhosas, mas era um jogo 2D, paradinho, sei lá, não tava chamando a atenção, né? E no final das contas, ele mudou a minha vida completamente. Mas no caso do Home Total War, tipo, você pensa, então a empresa deve ter lançado uma atualização 4 anos depois e estragado o jogo e o pessoal tá com raiva disso e acabaram dando notas negativas pra ele. Eu gostaria que tivesse sido isso, clã, mas não foi. Foi o seguinte, olha só o motivo das pessoas estarem dando negativo no jogo. A empresa lançou uma atualização há pouco tempo atrás, colocando generais, né, femininas no jogo. Ou seja, você não precisa estar jogando apenas com generais masculinos, né? E aí, então, pode acontecer, né, de um grupamento, um destacamento de soldados lá que você tenha, ele seja comandado por uma mulher. E isso fez com que as pessoas ficassem com raiva. Primeiro, a maior parte do pessoal começou a criticar, dizendo que isso não era historicamente acurrado, ou seja, não era historicamente correto. Que naquela época o pessoal era super machista e não sei o que. Mas a gente tem que pensar numa coisa muito importante. Essa ideia de machismo, de mulher submissa, isso eu acredito que surgiu muito mais depois da época medieval do que anteriormente. Anteriormente as pessoas elas não tinham a mulher como algo extremamente negativo como as pessoas têm hoje em dia. Hoje em dia, aliás, hoje em dia aí, tipo, dos 500 anos pra cá, as mulheres elas são consideradas cidadãs de segunda classe. Agora, né, na nossa época contemporânea, a gente tá vendo isso mudar bastante. E eu vejo muitas pessoas que negam isso e falam que isso não acontece. Eu já fiz diversos vídeos falando sobre esse caso, né? Sobre as mulheres elas serem consideradas cidadãs de segunda classe, quando elas na verdade são tão capazes de conseguir coisas quanto o homem, né? Mas os homens eles tendem a dizer que elas não prestam, que elas não conseguem fazer isso e que elas não conseguem, tipo, ter sucesso justamente porque elas não têm capacidade de ter sucesso. Mas isso é muito injusto, porque elas têm sim, clã. Elas são exatamente iguais a você.
A diferença é o sexo, né? Um é homem e outra mulher. Mas a questão das decisões que a pessoa vai ter, do pensamento que a pessoa vai ter, ela vai ser tão talentosa e tão genial quanto um homem. Só que as pessoas elas são muito preconceituosas. E eu acho que um dos maiores preconceitos é você pegar e fechar os olhos pro sofrimento da outra pessoa, né? E quando as pessoas vêm e falam, não, isso não existe, aí eu vejo essa thread, né? Esse tópico do carinha que postou lá no Twitter, falando sobre os jogadores não terem aceitado que as mulheres elas pudessem ser generais de Roma. E isso é uma coisa muito ridícula, sabe por quê? Porque as pessoas falam que, não, ela não pode ser porque naquela época o pessoal era machista. O pessoal não era machista naquela época. O pessoal sim tinha essas ideias de privilégios, por exemplo, um é melhor do que o outro, mas a mulher, ela era muito bem vista na sociedade também naquela época. Tanto que tem, por exemplo, a Cleópatra, que era uma grande figura, né, da época de Roma. E se não for falar da Cleópatra, eu vou falar de outro exemplo pra vocês, eu vou falar de Boadica. Boadica ela é uma mulher de celta, né? E não, ela não era um carro, tá? Ela era da Inglaterra antiga, né? E quando Roma foi lá, né, pra Inglaterra e dominou a Inglaterra tudo, né? Ela traiu, a Roma traiu, né, a tribo da Boadica. E aí eu não sei o que fez lá, sei lá, fez coisas horríveis, tanto com a Boadica quanto com as filhas delas, e Boadica ficou com um ódio muito grande e queria muita vingança. E sabe o que ela fez? Ela pegou e juntou os homens que tinha lá naquele reino e começou a fazer um destacamento gigantesco de celtas. E aí imagina vários carros andando assim, sabe? Aí ela fez esse destacamento gigantesco de celtas e começou a lutar contra os romanos e tipo... Eles faziam atrocidades brutais contra os romanos, deixavam os romanos de cabelo em pé, destruíam os romanos. E ela comandava esses homens, ela era a general de lá. Então, como você pode vir e falar pra mim que não existiam grandes mulheres na época antiga, sabe? Porque isso é antigo, antes da época medieval, né? Antes, acho que, não sei se chega a ser antes de Cristo, viu? Eu não sei exatamente as datas, mas eu sei que, tipo, existiam sim mulheres muito influentes naquela época, existiam sim mulheres guerreiras muito, muito famosas. A gente sabe que tinha até vikings, mulheres guerreiras e tal, né? Óbvio que tinha mulheres vikings, mas eu tô falando guerreiros vikings, né? Óbvio que tinha isso, né? Depois, conforme foi avançando a sociedade, né? Aí a gente foi pegando essa ideia da religiosidade. E desculpa se você é religioso, mas eu acredito que a religião cristã, ela é muito machista. E eu acho que como a religião cristã, ela dominou a nossa sociedade por muito tempo, principalmente na época medieval, a gente viu, né? A mulher, ela ser demonizada na sociedade. Porque lá no começo da Bíblia, né? A gente tem o Gênesis e fala que, por exemplo, a Eva, né? Foi quem comeu a maçã. Então foi a Eva que meio que fez Deus ficar com raiva do homem. Então a Eva é o pecado. Então a Eva é a culpada de tudo. E as mulheres elas são tratadas como negativos, tanto na religião cristã quanto na religião muçulmana, por causa disso. E eu acho muito triste isso, clã, porque você vê isso em igreja. Hoje em dia as mulheres elas são tidas como cidadãs de segunda classe numa igreja que seja muito fervorosa, sabe? Eu já fui muito religioso no passado e eu posso dizer isso com propriedade pra vocês. Tem muitas mulheres que estão vivendo aí na religião que elas são totalmente submissas ao homem por causa da religião especificamente. E eu acho que, tipo, tudo bem você ter uma crença ou outra, mas eu acho que uma pessoa ela não deve ser submissa só por ser. Eu acho que a pessoa tem que ter liberdade de pensamento, sabe? Eu acho que isso é a coisa mais importante que tem. E eu acredito que é complicado quando as pessoas elas tratam as outras pessoas com negatividade por causa de algo que está escrito numa religião ou foi interpretado por um pastor, né? E no caso desse Home Total War aí que rolou essa treta, isso mostra como as pessoas são preconceituosas, porque isso é algo que acontecia, isso é algo que poderia acontecer, isso é algo que tá na história, isso é algo que alguém que pegar um livro vai ler e vai conhecer uma general romana. Então por que o pessoal tá com tanta raiva de colocarem mulheres no jogo? Talvez por causa disso, por causa de machismo, por causa que eles não aceitam ver a mulher numa relação de poder. E pode parecer incrível que as pessoas pensem assim, Khan, mas elas pensam assim. E olha só aí a prova. Essa é a prova de que as pessoas pensam assim, de que tem preconceito, de que o pessoal não quer saber de mulher nos jogos, que o pessoal é clube do bolinha, que a mulher é inferior e ela tem que ser inferior. Esse é o pensamento que essas pessoas têm. Olha isso, olha, isso aqui é uma prova real e estatística de que isso existe. E, tipo, quando vem alguém falando, não, isso não existe, você está sendo esquerdista e frescura. Isso não é esquerdismo, isso é bom senso. Isso é bom senso de dizer que essas pessoas são preconceituosas e essas pessoas estão, de fato, erradas.
Não só por causa da história provar que elas estão erradas, mas por elas terem esse pensamento de, sei lá, pensamento de 1800 hoje, em 2018. Então eu fico com muita raiva desse tipo de assunto. Esse foi um vídeo que eu fiquei alterado, com certeza, porque eu fico com muita raiva dessa galera que fica falando porcaria, mas é isso aí, cara. Bom, eu espero que você também tenha conhecido um pouco mais e aberto um pouco a sua mente em relação a esse tema que eu acho muito importante. Bom, não esquece de deixar o seu gostei, é muito importante pro canal, não esquece de se inscrever, que também é muito importante. Eu quero conhecer você, conhecer essas pessoas que estão escrevendo nos comentários. Muito obrigado a todos que vieram comentar no vídeo que eu falei sobre nazismo não ser de esquerda nem de direita, né? Eu gostei muito de ver as discussões que vocês geraram lá e eu acho que é muito importante ter essa pluralidade de ideias, né? Eu até comentei lá que uma das ideias do canal do Professor Dark não é, por exemplo, chegar e falar pra você que algo é sim ou não. É dar a oportunidade de você poder pensar e tirar sua própria conclusão. E eu quero saber a sua conclusão. Eu quero que você escreva aí nos comentários. Eu quero saber o que você tem a dizer. Se você concorda ou se você discorda. Porque é assim que a gente ganha, é assim que a gente constrói, tá bom? Muito obrigado, beijo e até depois.